Existe uma palavra que costuma gerar muito desconforto: perdão. E é curioso, porque só de ouvir essa palavra, muitas pessoas já sentem resistência, já sentem raiva, aperto, injustiça ou até um pensamento imediato: você não sabe o que fizeram comigo. E sabe de uma coisa? Muitas dores realmente foram grandes demais. Algumas pessoas foram profundamente machucadas, traídas, abandonadas, abusadas, humilhadas, desrespeitadas, feridas de forma que nunca deveriam ter sido. Por isso, antes de qualquer coisa, existe algo importante aqui. Perdão não é fingir que não doeu. Não é esquecer simplesmente. Não é passar pano quente. Não é dizer tudo bem o que aconteceu. Porque às vezes não estava tudo bem mesmo. Mas existe uma reflexão importante que poucas pessoas fazem. O acontecimento passou. Mas será que emocionalmente ele foi embora de verdade? Porque muitas vezes a situação acabou há muito tempo. A pessoa seguiu a vida. O tempo passou. Mas dentro da gente, aquilo continua vivo. O corpo, ele ainda reage. O coração ainda aperta. A lembrança ainda dói. A raiva ainda visita. A injustiça ainda ocupa espaço. Como se de alguma forma a história ainda estivesse acontecendo. E aqui existe algo muito silencioso. Quando uma dor não é elaborada, ela não vai embora. Ela muda de lugar. Às vezes vira medo, às vezes vira ansiedade, às vezes vira dificuldade de confiar, às vezes rigidez, às vezes hipervigilância, tristeza ou até um fechamento emocional. Porque o cérebro faz algo muito humano. Ele tenta proteger. Fica revisitando aquilo como se dissesse: não deixa isso acontecer de novo. Só que sem perceber, a pessoa continua emocionalmente presa ao mesmo lugar. Às vezes por anos, às vezes décadas. E não porque quer, mas porque aquela dor ainda não encontrou um lugar de descanso dentro dela. Agora pensa comigo uma coisa. Quanto custa continuar carregando isso? Quanto da tua energia ainda está presa em algo que já passou? Quanto espaço essa dor ainda ocupa dentro de você? Porque guardar ressentimentos pesa, guardar mágoa pesa, guardar injustiça pesa. E muitas vezes quem continua sofrendo é justamente quem foi machucado, enquanto o outro já seguiu. E aqui eu não estou falando de romantizar sofrimento, não estou falando de aceitar abuso, de forma alguma, nem de abrir espaço novamente para quem feriu você. Isso é importante dizer. Perdoar não significa voltar, não significa permitir de novo, não significa esquecer limites, não significa aceitar. Você pode perdoar e ainda assim escolher distância, escolher proteção, escolher sabedoria.
escolher nunca mais se colocar no mesmo lugar. Porque maturidade emocional também é aprender a se respeitar. Mas existe uma diferença muito grande entre criar limites e continuar vivendo emocionalmente presa ao acontecimento. Às vezes, a dor já fez o trabalho dela, já mostrou o que precisava mostrar, mas a pessoa continua revivendo aquilo todos os dias. E chega uma hora em que surge uma pergunta importante: até quando eu quero continuar carregando isso? Porque perdão não é necessariamente absolver alguém. Perdoar pode ser uma escolha interna, uma decisão silenciosa que diz o seguinte: eu não quero mais continuar sofrendo pelo mesmo lugar e pelo mesmo motivo. Eu não quero mais entregar a minha paz para isso. Eu não quero mais permitir que essa dor continue comandando a minha vida. E isso muda tudo. Porque libertação emocional não significa apagar a história. Significa parar de sangrar por ela. Talvez o perdão seja menos sobre o outro e muito mais sobre você. Sobre recuperar a tua paz, a tua leveza, a tua energia, o teu bem-estar, a tua liberdade emocional. E quem sabe hoje exista algo aí dentro pedindo descanso, pedindo espaço, pedindo leveza. Porque ninguém merece passar a vida inteira carregando algo que já foi pesado demais. E a frase de hoje é essa: perdoar pode ser parar de permitir que aquilo continue morando dentro de você. Não para o outro, mas para que você finalmente possa seguir muito mais leve.